Estamos aqui, né, para mais uma live. Fico feliz de receber cada um de vocês, o pessoal aí que cada um é de um cantinho, cada um trabalha com uma determinada demanda, de uma determinada forma, e cada um aqui tem a sua história de formação, de trabalho, e a gente vai estar conhecendo um pouquinho de cada um. Então, na minha tela, pelo menos, a ordem está assim. Tá a Júlia, depois a Estela e depois o Jorge. Então, vamos tentar se apresentar nessa ordem. Primeiro a Júlia, falar um pouquinho de onde que ela é, qual que é o trabalho que ela realiza. Depois, na sequência, a Estela e aí o Jorge. Ótimo. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Boa noite. Uhum. Boa noite. Eu me chamo Júlia, eu moro em Macaé, Rio de Janeiro, norte do Rio. Sou psicóloga e logoterapeuta. Comecei na psicologia organizacional, né, propriamente ali em aplicação de testes, recrutamento e seleção. Então, a minha bagagem inicial na psicologia começou muito por aí, né? Então, meu amor em organizacional foi só crescendo, ainda não consegui me desmembrar dessa área, apesar de sempre estar mergulhada, fazendo um trabalho aqui, outro ali, de recrutamento, mas atualmente o meu foco é psicologia clínica, então faço atendimento presencial e online, aqui em Macaé, mas meu público maior é online, porque eu atendo todo o Brasil, e dentro da psicologia clínica, eu abordo muito essa questão de autocuidado, autoconhecimento. O meu foco realmente de abordagem é luta e morte, então é um público enlutado, que é o que eu mais trabalho, né? E é isso. Entrei no projeto aí para somar e ajudar, conseguir ajudar mais pessoas, né? E é por aí. Tá certo. Acho que é o Jorge, né, agora? A Estela. Tá me escutando? Estamos te escutando bem. Sim. Uhum. Eu sou de Porto Alegre, na verdade eu sou uruguaia, moro em Porto Alegre há 42 anos e entrei no projeto exatamente para poder ajudar mais pessoas mesmo. Eu sou formada em pedagogia, fiz a especialização em psicopedagogia e depois em neuropsicopedagogia clínica. E estamos não adaptando, mas fazendo um estudo sobre a aplicação dos testes necessários na psicopedagogia clínica via online, já que bebemos de várias fontes que já estão aplicando testes online, como a psicologia, a neuropsicologia, a medicina, inclusive. Então, a gente está vendo e a possibilidade está dando muito certo na aplicação dos testes. Bom, às vezes não fica muito claro o que a neuropsicopedagogia faz mesmo, né? Mas a neuropsicopedagogia tem como foco o estudo da aprendizagem. O porquê que essa aprendizagem não acontece, ou acontece de forma diferenciada, e tendo como base a neuro, né? Toda a parte de neuro, o processamento dessa informação que entra pelas vias sensoriais. E também, claro, evidente que toda a parte pedagógica e toda a parte psi, mas se diferencia da psicopedagogo exatamente pela parte neuro, aplicação de testes normativos, etc. e tal. O Jorge. Oi, olá. Então, chamo Jorge Marcos, eu sou graduado pela Estácio de Sá desde 2018. Também fiz especialização em psicologia analítica pelo Instituto Jungiano do Rio de Janeiro. Eu atendo também em clínicas, né? E também eu estava dando aula de psicanálise também em um cursinho aqui, aqui próximo da minha residência também. Atualmente o meu público é mais voltado para a dependência química. Não que eu não atenda outras demandas, atendo sim. Mas eu atendo também um projeto, né, chamado Recomeçar. É um projeto que tem parcerias com casa de recuperação
E muitas dessas pessoas que saem da casa de recuperação, a gente dá esse apoio, porque ele vai voltar para aquele ambiente adoecedor de antes. Então, a gente faz esse acompanhamento, encaminha para grupos de mútua ajuda. Tá? Então, assim, eu também atendi um bom tempo pela Cruz Vermelha também. E é isso, né? Minha pegada mais é clínica. Eu fiquei um tempo em Santa Catarina, estava fazendo outra coisa, estava trabalhando no IBGE. E agora eu retornei para o Rio, estou há alguns meses já que eu retornei minha carreira, né? Eu estava fazendo outra coisa totalmente diferente. Aí eu retornei para cá e agora reiniciei tudo, voltei para a clínica e estou nesse projeto também. E é isso. Uhum. Bom? Certo. Então, me apresentar também um pouquinho. Eu sou o Rodrigo, sou do Paraná, trabalho como neuropsicólogo, faço trabalho em duas APAES, trabalho na APAE de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, também trabalho na cidade de Ipiranga, que é mais para o interior, mas também é nos Campos Gerais, dentro do Paraná. E atendo diversos casos, mas em especial o meu foco é com atipicidades. TDAH, TEA, deficiência intelectual, casos de depressão, de ansiedade, todos esses casos que hoje estão muito em alta. Hoje a gente vê muitos diagnósticos, a gente vê muita necessidade também de um atendimento mais especializado para esses casos. Então, eu trabalho principalmente nessa parte, desde crianças até adolescentes, adultos e idosos também. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os atendimentos online. Todos que estão aqui já trabalharam e ainda trabalham com atendimento online, então a gente vai estar explicando um pouquinho melhor, né, para, de repente, quem está nos assistindo e nunca passou por um atendimento online, ou fica pensando, eu acho que o atendimento online não serve, não é bom, ou é melhor presencial. A gente vai ter tempo de estar explicando um pouquinho sobre isso, que o atendimento online, sim, é um modo de atender, mas não é um substituto do presencial e nem algo que pode dizer que não tem o seu valor, que só o presencial serve. Não, ele tem ali o seu espaço, o seu modo, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Então, seguindo na mesma sequência da Júlia, depois a Estela e depois o Jorge, vamos falar um pouquinho sobre como funciona o atendimento online. O que são os atendimentos online e como que eles funcionam dentro da sua linha de trabalho. Ótimo. Bom, o que é atendimento online? É a gente atender em formato remoto, né? Você hoje, por exemplo, o paciente que inicia o seu tratamento presencial, ele pode migrar para o online, ele pode fazer sua viagem de férias, ele não precisa necessariamente interromper o seu processo terapêutico, ele pode ainda dar continuidade, né, no formato online. Então, como que funciona? O indivíduo, ele tem um telefone, acesso à internet, né, um lugar silencioso reservado, e ali a gente separa, dependendo aí da maioria das abordagens, 1 hora ali, que é o tempo aí necessário que a gente faz no presencial, a gente faz também no online, o atendimento normal, né, de realmente câmera aberta, olho no olho mesmo, então a gente faz, e, inclusive, se tiver a necessidade de aplicar algum teste psicológico, consegue aplicar no formato online, né, até mesmo durante a terapia, não tem muito segredo, não, né, basicamente isso. A Estela, como é que é o atendimento online aí da Bom, neuropsicopedagogia? Exatamente. A neuropsicopedagogia se propõe, por exemplo, neste caso, fazer uma avaliação neuropsicopedagógica das deficiências ou não da aprendizagem e encaminhar para o profissional correspondente, por exemplo, um neuropsicólogo no caso de neurodesenvolvimento, né? E já com os dados que a gente colheu através da avaliação, facilitar ou dar uma luz, né, no diagnóstico que dará o médico, porque o único que dá diagnóstico é o médico.
A gente trabalha online, mas com todo o rigor científico e rigor de uma avaliação presencial. A gente conta com a ajuda do cuidador dessa criança ou desse adolescente para filmar o momento da avaliação, o momento da testagem, para nos enviar via fotografias, né, os trabalhos produzidos pela criança ou pelo adolescente para a gente anexar, né, a um protocolo, um prontuário e analisar e realizar o que a gente chama de RAM, que é o relatório, né, neuropsicopedagógico. Com esse relatório, a gente vai à escola, entra em contato com a escola de cada um dos pacientes. Sim, na psicopedagogia, não, mas na neuropsicopedagogia são pacientes. Então, a gente entra em contato com a escola, a gente conversa com orientação, com professor, com direção da escola, com explicadoras, muitas vezes, e orienta, né, o trabalho desses profissionais também. Colhemos os dados que eles nos dão e orientamos o trabalho. A gente conversa com a fonoaudióloga, geralmente, com o psicólogo que está atendendo essa criança ou esse adolescente, para ter mais subsídios e criar um ramo muito mais completo. A gente faz a anamnese com o cuidador, no primeiro momento, e depois trabalha com a criança ou adolescente em forma online, mas sempre o cuidador está presente durante a avaliação. Nós precisamos da ajuda do cuidador na avaliação, tanto para filmar, tanto quanto para alcançar, por exemplo, um lápis e um papel no momento para essa criança, tanto para colocar a câmera numa posição correta, que a gente consiga ver a criança produzindo, por exemplo, certo? Não sei se ficou claro, né, a explicação. Sim, sim. Sim. Ok. Sou eu? Isso. Sim. Uhum. Tá. Então, a linha de pesquisa de junguiana não difere muito do que as colegas apresentaram aí, não. O atendimento online é justamente isso mesmo, através de videochamadas, né? Então, mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios e as coisas que a gente, às vezes, deixa um pouco passar, mas é isso, através de vídeo chamadas, né? A gente tem esse contato com o paciente, isso se flexibilizou, né? Principalmente depois da pandemia, se tornou mais acessível, e para nós, psicólogo, e principalmente para o paciente também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as limitações mais na frente, mas assim, a forma de atendimento online, ela possibilita ao paciente, né, fazer uma melhor escolha, por exemplo, dos profissionais, né? Então, desde quando ela não precisa se locomover até um determinado, uma clínica ou um consultório, ela pode, através de suas pesquisas, verificar e identificar profissionais mais requisitados e mais gabaritados e fazer as suas escolhas. Então, esse é algo muito bom que surgiu através do atendimento online, né? Então, é basicamente isso, não tem muito segredo, né? Através de videochamada mesmo, e aparelho, celular, computador, tablet, né? É a forma que a gente utiliza para fazer esses atendimentos com os pacientes. Uhum. Certo. Como os colegas falaram, o atendimento online é um modo consideravelmente novo aí, né? Novo, que muitas vezes, me corrijam se eu estiver enganado ou equivocado, mas muitas vezes a gente não tem muito subsídio na formação sobre o atendimento online, porque é algo muito recente. E normalmente a formação ela até trata que tem essa possibilidade, mas ela não explica muito bem o como fazer, de que forma proceder. E aí, nesse sentido, o conselho de psicologia, o conselho de pedagogia tem um papel muito crucial de falar, olha, é possível fazer,
nesses casos, dessa forma, com esse cuidado, né? Nós que somos psicólogos, a gente tem um cadastro que a gente faz no site do Conselho, explicando que a gente atende online, no EPSI. Então, acredito que a neuropsicopedagogia também tenha, né, algo nesse sentido aí para estar também sendo um atendimento produtivo. Porque muitas vezes a pessoa imagina que o online é bagunça. Não, não é bagunça. É totalmente diferente do presencial em alguns sentidos, mas tem a mesma seriedade, a mesma organização, né? A qualidade do atendimento não é menor por ser online. Muito pelo contrário, a qualidade se mantém da mesma forma. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre quais casos que são possíveis de atender online e quais casos que não são possíveis. Começando novamente da Júlia e depois da Estela e o Jorge. Quais casos que são possíveis de atender online e quais casos que não são possíveis? Olha, eu me arrisco a dizer que boa parte dos casos é possível de atender online, ou vou até dizer que a maioria, mas em específico eu posso citar, por exemplo, que a gente não consegue atender caso de emergência, urgência e emergência, porque normalmente a pessoa pode estar com um quadro ali, um estado mental alterado, então ele pode simplesmente até cometer um suicídio ou ferir a quem está ao redor. É um caso assim, específico. E eu acho que um outro caso específico que a gente não consegue atender online é a situação de desastre, né? Sei lá, um furacão, um terremoto, o psicólogo pode estar do outro lado do mundo, no conforto da casa ali, mas o paciente ele está ali, sei lá, em alguma situação realmente de perigo, ou algum familiar acabou de falecer diante de um desastre, né? Duas situações específicas eu acredito que são inevitáveis, não tem como a gente atender, mas a maioria dos casos, posso citar, por exemplo, uma crise de ansiedade num nível muito alto, por exemplo, em que a pessoa vai parar no pronto-socorro, é algo que, por exemplo, um atendimento online, a gente não consegue, de fato, ali dar um suporte naquele exato momento, né? Pode até ser que num outro momento a gente consiga, assim, dar esse suporte diante da situação após se acalmar. Mas a maioria dos casos, né? Problema em relacionamento, dificuldade em aprendizagem, como o colega Jorge, que atende muito a questão do álcool e drogas. Então, são casos assim, que a gente consegue, da mesma forma do presencial, a gente também consegue manejar muito bem no online. Mas, na minha opinião, acredito que em caso de emergência e urgência, que há necessidade mesmo ali de ter um psicólogo presente para atender presencial aquele paciente. E uma situação realmente de desastre que acredito que no online não é possível. Estela? Bom, acontece alguma coisa parecida. A neuropsicopedagogia tem uma bateria básica de testes que a gente aplica para poder determinar qual é o problema da queixa do aprendizagem. Desde que exista uma queixa de aprendizagem, é material para a neuropsicopedagogia. Essa bateria de testes que a gente aplica vai ser adaptada ao momento e à forma. Não é a bateria adaptada, é o tempo adaptado a esse paciente. Se está medicado, se não está medicado, qual é o horário do dia que ele não está cansado, qual é o horário do dia que ele pode responder às nossas perguntas, como atingir primeiramente ele para que se sinta à vontade para trabalhar com a gente, né? Então, tudo isso leva um pouco mais de tempo, às vezes, até conseguir criar esse vínculo necessário para poder ter uma avaliação efetiva. Precisamos também dos pais para responderem escalas de testagem ecológicas, por exemplo, né? Precisamos da escola para responder também essas escalas ecológicas, sobretudo de uma criança com uma suspeita de transtorno da atenção.
E em uma criança com transtorno da atenção, precisamos de um tempo especial, de uma paciência e uma técnica especial para tratar essas crianças. Casos que a gente não poderia trabalhar online, especificamente, aqueles pacientes que têm deficiência verbal, por exemplo, às vezes se torna um pouco complicado trabalhar com eles, mas inclusive estamos trabalhando com outros tipos de deficiência como auditiva sem problema. Estamos trabalhando com sinais, estamos trabalhando bem. Estamos conseguindo fazer pelo menos a avaliação necessária. A partir da avaliação, bom, aí o caminho é diferente. A segunda parte é a intervenção. Às vezes a nossa intervenção não é possível ou não é necessária. Então a gente encaminha para aquela intervenção ou esse estudo, essa avaliação necessária. Como, por exemplo, um neuropsicólogo, como, por exemplo, um fonoaudiólogo, um oculista, um neuropediatra, diferentes especialidades, né? Então, a neuropsicopedagogia se divide em duas partes. A avaliação, quando há queixa de não aprendizagem, e a intervenção posterior ao relatório, se for necessária a intervenção de um neuropsicopedagogo ou de um psicopedagogo. Essa é a explicação. Certo. Jorge? Bom, assim, os casos possíveis de atendimento, né, tá muito ligado a limitações físicas mesmo, né, a pessoa tem uma determinada limitação, locomoção, então o atendimento online, ele é bem acessível, né. E no caso de fobia social também é um ponto muito interessante, assim. Eu lembro que uma paciente, ela ia para o trabalho, ela trabalhava de manhã, aqui no Rio, e aqui no Rio é uma loucura, né, trânsito, e ela chegava em determinado local, na estação do trem, e ela retornava para casa, né? E aí a gente comecei a conversar com ela e ela não sabia explicar, né? Ela era tomada de uma angústia, de uma ansiedade muito grande. Ela disse, poxa, eu não consigo. E assim também se estendeu para os atendimentos também. Então, o atendimento online ele vem como uma solução para esse problema, né? Para essa fobia social que ela tinha. Às vezes com medo de sair de casa, de não colocar o pé na rua, principalmente quando chegou a pandemia mesmo, esse problema se intensificou, então ela não saía mesmo. Então ela ficou 4 meses sem colocar o pé na rua. Era do portão para dentro de casa, o tempo todo. 4 meses, porque ela tinha perdido alguns familiares próximos, ao todo foram 4 pessoas, então ela foi tomada de um medo muito grande da morte. Então, acho que o atendimento surtiu um grande efeito, o atendimento lá surtiu um grande efeito na vida dela, né? E a gente trabalhou e ela acabou ressignificando tudo aquilo ali e ela teve uma melhora assim, considerável. Depois ela conseguiu sair, mas isso foi depois de 4 meses. 4 meses de acompanhamento, de aconselhamento, né? Então, depois de 4 meses, ela conseguiu sair, ela conseguiu viver a vida dela, né? Então, nesses casos, o atendimento online ele é indispensável, né? Alguém falou também uma vez que talvez a pessoa com uma depressão profunda, talvez não seria o caso de ter um atendimento online. Mas aí, eu discordei um pouco, porque eu creio que isso vai de pessoa para pessoa. Por exemplo, se uma pessoa com depressão profunda, ela tá, sei lá, tomou vários medicamentos, né, tentou o suicídio e por algum motivo ela resolve entrar em contato com você. A gente não pode deixar de dar o atendimento para essa pessoa. E isso aconteceu também com uma paciente. Ela me ligou 3 horas da manhã, ela tinha uma depressão profunda, ela tinha tentado suicídio várias vezes, e um dia ela me ligou 3 horas da manhã, grog, né, meio... porque ela tinha tomado um vidro inteiro de medicamento. Foi Deus que ela, não sei porque ela não morreu, porque o medicamento era muito forte. E ela me ligou e eu tive que fazer esse acompanhamento com ela, né? E algumas vezes acontecia dela ligar para mim sobre o efeito da medicação. E eu tinha que dar esse acompanhamento para ela, dar esse atendimento extra para ela.
né? Então, assim, existem alguns casos, como a colega falou, a questão da catástrofe mesmo, né? É algo que é meio que impossível de você fazer se dar um suporte para as pessoas, né? Então, esses são os casos meio que limitam um pouco, tanto o paciente quanto o próprio profissional, né? Mas é basicamente isso, né? Uma catástrofe, a pessoa tá ali, sei lá, tem um surto, né? Um surto psicótico mesmo, como é que fazer um acompanhamento com uma pessoa que está sob o surto, né? Complicado, não tem como. É uma pessoa que está sofrendo violência ali. Como é que eu vou dar um acompanhamento com uma pessoa que está sofrendo violência ali? É complicado também. Então, eu creio que esses são casos que limitam um pouco o atendimento online, né? Então, eu creio que é basicamente isso. Sim. Não sei se ficou claro assim. Como os colegas falaram, tem casos possíveis e tem casos que não é que não sejam possíveis, mas que não é muito recomendado, né? Por exemplo, o Jorge citou ali situação de violência. Como é que a pessoa vai falar no atendimento que está sofrendo violência se quem faz a violência está aqui escutando? Não tem como, né? Às vezes ela falar é pior, que daí que ela vai sofrer mais violência ainda. Então, muitas vezes, quando a gente pega casos assim, que aparecem casos assim, às vezes a gente começa a atender online e não sabe que é um caso assim, e você começa a perceber, aí a gente já encaminha, né? Olha, é importante você fazer o atendimento, mas busque aí por um atendimento presencial para você conseguir falar, que senão você vai falar aqui e as paredes vão estar te escutando também. Então, a gente tem que sempre manter também a questão do sigilo terapêutico, principalmente, né? Às vezes vai atender um adolescente, ele tem uma queixa da mãe, do pai, e a mãe e o pai estão escutando, como é que você vai trabalhar ali? Fica também inviável. Então, é sempre a gente ter esse cuidado. Mas, como a Júlia falou e a Estela também, grande parte dos casos, até casos de deficiência, casos que têm limitações, é possível realizar o atendimento online. Às vezes a pessoa pensa assim, mas ele é autista, não dá para atender online. Dá sim. E muitas vezes é até mais recomendado atender online, dependendo da situação, dependendo da demanda, questão de traumas também, muitas vezes é recomendado atender online, principalmente nesse comecinho, para que a pessoa consiga desenvolver e sair ali de casa, conseguir fazer os atendimentos. O nosso próximo tópico é sobre quais são os requisitos para que um atendimento online funcione adequadamente. Porque dá para atender muitos casos, sim, mas para o atendimento online funcionar, a gente precisa de algumas coisas. E quais são essas coisas? Vamos falar um pouquinho. Júlia. Olha, eu acredito que a coisa principal é um dispositivo eletrônico, né? Um celular, um tablet, um computador. É crucial para se iniciar o atendimento online, é a nossa maior ferramenta, na verdade, né? Principal. Acesso à internet, um Wi-Fi, um 4G bacana, né? Um lugar assim, reservado mesmo, quarto, um lugar que a pessoa se sinta confortável para poder realmente colocar, né, expor suas questões internas. Fones de ouvido sempre é algo assim que eu costumo sempre saliento muito para meus pacientes. A gente já entrar na sessão com fone, porque é algo que é interessante mesmo para a escuta dele, né, a percepção dele e a minha também, né? Então, creio que seja as principais ferramentas assim para o atendimento online, cruciais que a gente utiliza, né? Se eu esqueci de alguma coisa, os colegas vão mencionar aí. Mas acredito que seja basicamente isso. A Estela? Bom, eu acho que a neuropsicopedagogia precisa de mais algumas coisas, né? A gente precisa de uma boa câmera, né? Que a gente consiga ver essa criança, esse adolescente, que ele consiga nos ver. Às vezes precisamos de duas câmeras, de dois telefones, né? Quando não é possível, a gente transforma
esse teste que seria quantitativo em qualitativo, né? Nós precisamos da ajuda do cuidador, sim, para fazer esse meio de campo entre a criança e nós, no sentido de mandar depois o que a criança fez via fotografia ou escaneado, receber da gente os folhas de aplicação que ele tem que escanear às vezes não é necessário, né? A gente precisa um lugar para poder escrever, um lugar limpo e bem iluminado, onde essa criança possa escrever confortavelmente, e material de escrita, com certeza. Muitas vezes a gente solicita coisas como, por exemplo, massa de modelar. Então, pedimos para os pais ou prepararem em casa uma massa de modelar ou comprarem uma massa de modelar, por exemplo. Mas isso seria já mais na intervenção e não tanto na avaliação. A avaliação se limita, digamos, aos testes padronizados, individualizados, que a gente utiliza na bateria de avaliação. Certo. Sim? Ok. Então, eu creio que, primeiro de tudo, o profissional ele tem que estar de acordo com a regulamentação, né? Então, isso é de suma importância. Lembrando que essa regulamentação ela passou por vários processos. Isso inicia lá em 2000, né? Quando lá esse atendimento lá ele começa a dar os primeiros passos, depois eles passa por algumas atualizações, né? E no ano 2000, por conta da pandemia, surge então essa nova atualização, né? Ou seja, isso tornou mais amplo, né, o atendimento psicológico online. E eu creio que uma boa qualidade de internet, uma boa internet é indispensável, né? Um lugar, como a Júlia falou, um lugar adequado, tranquilo, né? E o mais importante de tudo é que o paciente ele se sinta confortável com o seu psicólogo, né? Então, não basta você ter tudo isso e a pessoa também não se sentir confortável. Então, acho que o mais importante de tudo é isso. Então, é basicamente o que as colegas falaram, né? E é isso. E o equipamento de contato também, né? Que a Júlia também, como me falou também, é a questão do equipamento. O equipamento ele é de suma importância também, né? Sim. Tem equipamento bom para que tudo corra bem. Ter um bom equipamento, uma boa conexão com a internet e também quando realiza os atendimentos, a gente sempre pede para que a pessoa siga algumas normas ali, algumas regras para o atendimento funcionar bem, né? A Estela falou principalmente da parte ali, né, de avaliar e tudo, que precisa de uma mesa, precisa de caderno, tudo. E a psicologia, claro que muitas vezes não vai precisar de um caderno, de um tutor acompanhando, mas a gente também tem pré-requisitos importantes. Por exemplo, não é porque o atendimento é online que você pode fazer o atendimento enquanto você está dirigindo um carro. E acreditem vocês ou não, acontece, né? Acontece. Às vezes a pessoa acha que é atendimento online, daí ela liga a televisão e fica assistindo a televisão enquanto está falando com o psicólogo. Então, muitas vezes a gente... Já viu? Eu já lavando a louça, né? No meio da rua. A gente até entende quando acontece uma situação, outra. Já me aconteceu da criança estar fazendo atividade e eu ter uma briga em volta dele, do resto dos irmãos, da família, e eu ter que acalmar os ânimos e dizer, não, cara, assim não dá para trabalhar, sabe? Ficar durona no sentido, porque está atrapalhando ele, evidente, né? Tinha um paciente que ele, às vezes, ele parava para consertar o carro. Aí fica difícil desse jeito. Jorge, aguarda um pouquinho aqui que eu vou mexer no carro aqui rapidinho. Não desliga não. Não, tudo bem, eu aguardo. Então, tudo isso a gente também tem que ter um discernimento, né? E o paciente também tem que ter um discernimento que é online, mas que ele tem que estar aqui prestando atenção, ouvindo. Ele não pode estar fazendo isso como assiste um vídeo no YouTube, que deixa o vídeo lá e vai fazer outra coisa, e vai mexer com não sei o quê, pegar as plantas,
né? Não, é o tempo do atendimento ali. Tem que parar um pouquinho e fazer o atendimento com calma. Outro tópico, quais que são os benefícios e as limitações dos atendimentos online? E mais especificamente, acho importante a gente falar do seguinte: o atendimento online é diferente a visão que a gente tem, a visão mesmo, né, de olhar o paciente, é diferente do presencial. E aí, isso é uma limitação do atendimento online? A gente só vê, por exemplo, da cintura para cima, é uma limitação do atendimento presencial? Isso faz do atendimento online? Isso faz diferença do presencial para o online? Como é que vocês veem essa questão? A Júlia primeiro. Olha, sim e não. Não. Aliás, depende. A resposta é depende. Por quê? Porque não necessariamente também vai depender ali do grau já de vínculo que você tem com o paciente, né? Acredito que as primeiras sessões, assim, tem pessoas que mexem muito o pé, por exemplo, né? E pode, por exemplo, ficar com os braços segurando assim, você não vê se ele está de fato, sei lá, nervoso, tenso. E o corpo fala muito, né? Muito. Então, a resposta seria depende. Não necessariamente pode limitar o meu processo terapêutico. Por exemplo, dentro da logoterapia, tanto iniciar quanto desenvolver um processo ali, um tratamento terapêutico com ele, só pelo fato de eu estar vendo só do peito para cima, né? Já tive situações, já tem inclusive pacientes que são acabados e eu atendo com ela, né? Com o telefone em pé, assim, dobrado, eu consigo visualizar quase metade do corpo. Acho que isso, na minha visão, não tem muita interferência, não, né? Claro, como eu atendo no presencial, a gente consegue também perceber a forma que a pessoa chega, entra na sala, senta na cadeira, né? Isso também é muito importante para o nosso olhar analítico ali, de observar, entender o que está acontecendo, né? Não sei se eu arredondei muito aqui, mas é basicamente isso. A Estela? Sim, eu acho que é diferente, sim. É diferente porque nesse online a gente precisa de mais tempo para o vínculo. Ele tem que não somente confiar na gente, senão também confiar no sistema e a gente confiar no entorno dele. Isto é, para que aquela mãe, pai, o cuidador não intervenha, né? Não fale no meio da aplicação, não, assim não é, meu filho, faça certo, entendeu? Outras vezes acontece, a gente trabalha muito, a criança aprende com o corpo, então se a gente não vê o movimento que essa criança está fazendo, às vezes não conseguimos ter uma leitura clara do que está acontecendo. Tanto que quando a gente aplica os protocolos de observação psicomotora, a gente pede para os pais fazerem os movimentos e eles repetirem os gestos, por exemplo, né? Então, esse cuidador é fundamental, mas esse cuidador não pode intervir. Então, às vezes, fica difícil online fazer com que ele não intervenha. Um gesto, a gente não consegue ver o gesto que ele fez, digamos, para mostrar para a criança que aquilo não estava certo, que ele estava escrevendo, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ter esse comprometimento, sim, e por isso que eu acho que é diferente a presencial da online. Mas nós temos casos, por exemplo, que eu estou atendendo agora, tem muitas crianças que não estão podendo ir para a escola, né? Então não estão indo na escola. Crianças que não se alfabetizaram corretamente pela pandemia e estão na 4ª série sem saber ler e escrever. Então, essas crianças não somente comprometem o aprender, mas comprometem a autoestima dessas crianças, porque eles não estão conseguindo fazer o que os colegas conseguem atingir, né? Então,
É bem importante esse trabalho online, porque facilita para aqueles pais que não podem trazer a criança ao consultório, por exemplo, ou que não podem pagar, ou que não podem levar. E às vezes porque demora 1 hora para descer do morro até a escola de ônibus, por exemplo. E às vezes porque chove torrencialmente e não conseguem ir à escola. Então é fundamental nesse momento até para a autoestima dessa criança, que ele consegue aprender, que a gente tem gente para ajudar ele. E não está sozinho, não é o último da turma, né? Eu costumo dizer que o livro O Corpo Fala é o meu livro de cabeceira, né? Justamente por conta disso, desses movimentos corporais que as pessoas fazem. Isso, no consultório, isso faz uma grande diferença. Claro, o atendimento online, ele te permite uma flexibilidade, economia, se a pessoa está no conforto do lar, então isso é importante, mas se existe a possibilidade do atendimento presencial, eu prefiro o atendimento presencial. Eu lembro de um caso que eu acompanhava uma menina de 12 para 13 anos, e uma adolescente, e certa vez ela entrou com marca de corte nos pulsos. E ela relutou muito em falar sobre a questão da automutilação, né? Naquele dia a gente não conseguiu falar sobre a automutilação, respeitei. Depois ela trouxe à tona tudo isso. Mas eu creio, se fosse no atendimento online, dificilmente eu ia conseguir identificar aquelas marcas no pulso dela. Então, eu creio que o atendimento presencial, o Jung fala disso, o Jung fala da questão do têmenos, que é aí tem toda aquela história da Grécia Antiga e tal, e ele traz muitos conceitos da Grécia Antiga para a psicologia analítica que ele desenvolveu, e ele fala da questão do têmenos. É justamente isso. O que é o têmenos? É o lugar sagrado. Uma igreja, um templo, um terreiro, né? Isso é um têmenos, trata mais da questão da religiosidade. E ele compara tudo isso ao consultório. É diferente quando o paciente ele chega no consultório, né? Interessante que a pessoa chega e às vezes a pessoa fala, daqui a pouco ela está respondendo aquelas questões que ela trouxe para o próprio analista, né? Para o próprio psicólogo. Então isso é interessante. Daqui a pouco ela se dá conta e a gente às vezes não fala nada. E ela se dá conta de tudo que a resposta estava tudo dentro dela. Então, o espaço de atendimento, o set terapêutico, é como se fosse mesmo um lugar sagrado. Não que o atendimento online, né, através da videoconferência, não crie esse ambiente, mas é diferente. Então, a gente perde muito, né, no atendimento online, claro, é importantíssimo, né, isso eu creio que demorou um pouquinho de acontecer, já havia muito preconceito por parte de muitos profissionais, muita relutância por conta dos conselhos, por conta dos conselhos também de psicologia, mas o atendimento presencial, ele difere muito, assim. Então eu creio que se pode fazer o atendimento presencial, é indispensável fazer o atendimento presencial, né? No meu ponto de vista, assim. Eu creio que isso também vai de profissional para profissional também, como a Júlia falou. Então, basicamente isso. Certo. Sobre essa questão das limitações e dos benefícios do atendimento online, eu acredito que é assim, a gente tem perdas e ganhos. Como os colegas falaram, a gente tem perda, por exemplo, de não ver o pulso, né, de não ver o movimento das pernas. Então, a gente tem várias perdas aí de perspectiva mesmo, que a gente não consegue visualizar. Mas, por outro lado, a gente tem ganhos. Por exemplo, num atendimento presencial, a gente nunca vai ver como que é a casa da pessoa, em que lugares que ela gosta de ficar, né? Como é que ela se sente em casa, como é que é o clima na casa dela, né? Então, são várias coisas que a gente tem ganhos de ter um atendimento online que a gente não tem no presencial. Por exemplo, eu aqui estou olhando a live dos colegas aqui e eu estou vendo que atrás da Júlia tem uma estante. Então, isso pode ser uma forma também de eu perguntar, Júlia, o que você gosta? O que tem nessa estante? Tem alguma coisa
que te chama atenção? Tem alguma coisa que é importante para você? Coisa que talvez no presencial eu não conseguiria chegar na Júlia e falar: Júlia, porventura existe uma estante na sua casa e tem algo nessa estante? É uma coisa que perde o sentido no presencial, mas que no online a gente pode aproveitar muito bem. Que local que é esse que você está? Que local da casa que você mais gosta? Né? Onde que você se sente mais à vontade? Por que que aqui você não gosta de estar realizando os atendimentos? São várias coisas que o atendimento online traz para a gente que o presencial não traz. Mas também a gente tem que usar de várias estratégias para ter essa visão que falta em questão mesmo de perspectiva. Então, por exemplo, fazer um exercício que levanta o braço, daí a gente já consegue ver o braço, né? Fazer, por exemplo, não, hoje vamos fazer diferente um pouquinho, vamos afastar a câmera um pouco. Então vamos fazer assim, em vez de você segurar o celular, você deixa o celular em algum lugar que eu quero ver tuas duas mãos. Vamos fazer um exercício de bater palma. Então, ó, bate palma junto comigo, daí você consegue visualizar. Então, várias estratégias assim que a gente vai utilizando para dar conta dessas limitações que tem. Agora a gente está chegando no final da nossa live. Passa rapidinho o tempo, deu para a gente conversar bastante. Então, nesse último momento, queria que os colegas pudessem também se despedir, falar um pouquinho o que acharam da live, fazer as considerações finais. Sim, acho que o Jorge caiu, né? Caiu, acho que ele já retorna. Começa comigo aí de novo? Isso, Eu queria agradecer, assim, pela oportunidade, assim, sou nova no projeto, estou amando, amei a proposta, né? Era isso que eu estava buscando, assim, essa questão de poder tirar um tempinho da minha agenda e poder ajudar outras pessoas, sabe? Eu estou conseguindo alcançar outras pessoas, tá sendo muito grata, assim, um sentimento de gratidão mesmo, por tudo que vem acontecendo, assim. Tenho amado muito essa questão da proposta do projeto, a visão, sabe, que vocês têm, assim, está sendo crucial. E acho que é isso, assim, não sei. Na verdade, assim, a gente só lembra das coisas quando encerra, né? Não sei vocês. É impressionante. A gente grava uma fala, mas na hora a gente acaba falando coisa. Bom, no meu caso, eu agradeço também essa oportunidade. Está sendo uma experiência nova, né, para neuropsicopedagogia, aplicar todo esse nosso conhecimento. Está sendo um intercâmbio cultural maravilhoso com as crianças, porque eles me perguntam por que eu falo desse jeito, como é que é Porto Alegre, e se chove, se está frio, se está calor, o que a gente gosta de comer. Então a gente faz um intercâmbio cultural maravilhoso. Deu um problema com a palavra biscoito e bolacha, então aí estamos tentando fazer um vocabulário comum. Então também está isso aí, e tenho aproveitado isso para fazer esse vínculo, né? Então eles me perguntam coisas do sul, eu pergunto coisas para eles: está calor, está frio, está chovendo, não está chovendo, se foram para a praia, que aqui não tem praia, como que não tem praia? E aquela coisa toda, né? Então, o mais importante que eu acredito que é o papel da neuropsicologia e da psicopedagogia é mostrar para aquelas crianças que são capazes de aprender. Não importa o tempo que leve, mas eles são capazes de aprender. Eles não são menos porque sabem menos que os colegas. Então, eles vão aprender cada um a seu tempo, mas eles são muito capazes de aprender. E mostrar para a família também, porque a família às vezes não acredita, né? Essa criança está há anos na escola e não aprende nada. Então vamos ver, senhora, por que não aprende? Vamos tentar estudar então e ajudar. É verdade. É isso. Então tá bom. O Jorge infelizmente caiu, não deu tempo dele se despedir. Se despediu antes de nós.
Mas agradeço muito vocês aí pela contribuição de cada um, né? Cada uma aqui trouxe muitos pontos importantes, enriqueceu muito a minha noite, enriqueceu muito o meu conhecimento e tenho certeza que todo mundo aí que assistiu a live ganhou bastante, né? Foi um tempo ganho aí de conhecimento, de a gente trocar experiência mesmo. Agradeço muito a disposição de vocês e vamos fazer mais lives aí que eu gostei bastante da gente conversar. Tudo bem. Então tá bom. Uma boa noite para vocês, boa noite para o pessoal que está aí na live e até a próxima. Boa noite. Tá, boa noite. Tchau, tchau.